na parte da matemática, a gente vai ver aqui grandezas. E aí temos 3 tipos de grandezas, né? As razões, as proporções e as regras de 3. Quando a gente fala em razão, é a comparação de 2 números racionais, ou seja, você faz uma divisão. Aqui, ó, determine a razão da superfície da quadra de vôlei para a de basquete, sabendo que a quadra de vôlei possui uma área de 162 metros quadrados e a de basquete possui 240. Nesse caso aqui, ó, você vai fazer a divisão. Essa vai ser a sua razão. 162, se eu consigo botar aqui, ó, 162 dividido por 240. Aí você simplificando o máximo possível, vai ficar 27 sobre 40. Então, a razão é isso. A razão é uma grandeza que você pode fazer a divisão entre os números. Deixa eu voltar aqui. Tá? Ó, uma outra situação que tá aqui, que tá na apostila, no caso, né, é da Beatriz. A Beatriz, A Beatriz foi de São Paulo a Campinas, 90 km no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Então, qual é a razão? A razão vai ser 92 dividido por 8, que vai ser 92 quilômetros, né? 92 quilômetros dividido por 8 litros. Então, você vai ter uma razão de 92 por 8, que se você, aqui é litros, se você for fazer a divisão disso, vai dar uma razão de 11,5 km por litro. Né? Então, em 92 km, ela faz em 8 litros, quilômetros por litro. Então, a cada quilômetro, a cada 11,5 km, ela faz em 1 litro. Essa é a razão. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, você tem a primeira razão e a segunda. E aí, normalmente, a gente escreve dessa maneira, onde você faz os meios pelos extremos. Os meios pelos extremos. Que acaba chamando também de regra de 3, né? Que a gente vai ver daqui posteriormente. De modo geral, temos uma proporção, um produto de meios é igual ao produto dos extremos. Então, os meios, ó, vezes os extremos. Aqui, você pode resolver como? Ó, vai ficar 5x é igual a 8 vezes 15. Onde você vai ter 5x é igual a 8 vezes 15, eu fiz aqui, deu 120. Então, eu descubro o valor de x, que é quem? X é igual a 120 dividido por 8. Então, x vai ser igual a... É por 8? Não. X aqui é 5, ó. Dividido por 5. 120 dividido por 5 vai dar 24. Tá vendo? Então, aqui, ó, nessa proporção aqui, eu já te fiz pela regra de 3, descobri 5 vezes x é igual a 15 vezes 8. Aqui você já tem uma expressão algébrica. Então, eu vou fazer, ó, x menos 3 vezes 5. X menos 3 vezes 5 é igual a 2x mais 1
vezes 4. Se você aplicar a distributiva aí, você vai ter 5x menos 15 é igual a 8x mais 4. 5x menos 8x é igual a 4. Ó, aí eu vou ter 4 mais 15. Se a gente resolver aqui, eu vou ter 3 menos 3x é igual a 19. Então, x é igual... Se nós multiplicarmos aqui multiplicar todo mundo por menos, aqui vai ficar mais 3, e aqui vai ficar menos 19. Então, menos 19 dividido por 3. Quando você tem uma situação dessa, você vai fazer a mesma coisa, ó. É 5 sobre 8 é igual a 35 sobre x. E utiliza o mesmo raciocínio, tá? Aí vai ficar assim, ó. 5x é igual a 280 280 porque eu fiz 8 vezes 35. 8 vezes 35, porque aqui você vai multiplicar, vai fazer no mesmo estilo que foi feito aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, você vai fazer 8 vezes 35 e 5 vezes x. Onde vai ter x vai ser igual a 280, né? Foi o que eu falei anteriormente. Dividido por 5. X é igual a 56. Tá? Aqui, na parte de grandezas, vocês têm as grandezas diretamente e as grandezas inversamente. As grandezas podem ser suas medidas aumentadas e diminuídas. Pode ser diretamente ou inversamente. Então, você tem duas grandezas. Elas são diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma reduz a metade, a outra também reduz a metade. Isso é chamada grandeza diretamente proporcional. E agora, se a gente tem duas grandezas, são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, da mesma proporção. Então, uma aumentou e a outra diminuiu. Um exemplo básico, né? A gente tem o seguinte, eu vou fazer uma obra. Então, eu aumento a quantidade de pessoas para trabalhar na obra, o meu tempo vai o quê? Vai diminuir. Então, eu aumentei a quantidade de pessoas, o tempo diminuiu. É uma grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza diretamente, né? Um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Ai, gente, eu só penso em comer agora na hora. Mais eu como, mais eu engordo. Então, se eu como muito, eu vou engordar muito. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Mas tem várias situações. A mesma coisa, na hora que eu estou cozinhando. Se eu cozinho para uma pessoa, se eu vou cozinhar para duas, eu tenho que dobrar a quantidade de alimentos. E a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é a relação que a gente faz um para o outro. Essa regra de 3 simples tem aí, ó. Um veículo percorre 80 km em 1 hora. Então, mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrer em 2 horas? Ó, se em 1 hora ele faz uma relação de 80 km, se ele for fazer em 2 horas, quanto que será a distância?
Então, aqui ele fala o seguinte, ó, ele percorre 80 km em 1 hora. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Vai ser o quê? 160. Então, em 2 horas, 160 km.